Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos mergulhar em um tema crucial para nossa jornada espiritual. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo frequentando a igreja, parecem distantes da salvação? Prepare-se para uma revelação impactante sobre os 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, podem não alcançar a redenção divina. Esta não é apenas mais uma mensagem, é um chamado à reflexão sobre nossa própria posição diante de Deus. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua participação ajuda a espalhar a palavra de Deus e fortalece nossa comunidade online. Vamos juntos nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Amados, hoje enfrentaremos uma verdade desafiadora. Nem todos serão salvos. Esta realidade serve como um alerta, especialmente para nós que frequentamos a igreja regularmente. A salvação vai muito além de estar presente nos cultos, ser ativo na comunidade, ofertar dízimos ou falar de maneira piedosa. Nem mesmo o batismo garante nossa salvação. Em Mateus 7, 21 a 22, Jesus nos adverte sobre o dia do juízo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos acreditarão ter realizado grandes obras em seu nome, mas serão rejeitados. Esta mensagem nos convida a refletir profundamente. Se o Senhor voltasse hoje, estaríamos prontos? Vamos explorar juntos os 7 tipos de pessoas que, de acordo com as Escrituras, podem enfrentar obstáculos em sua jornada espiritual. Primeiro tipo de pessoa, os incrédulos. Imagine aquela pessoa em sua vida, talvez um colega de trabalho, um vizinho ou até mesmo um familiar querido, que rejeita completamente a existência de Deus. Talvez você já tenha tentado compartilhar sua fé com eles, apenas para ser recebido com ceticismo ou até mesmo zombaria. Esses são os incrédulos, aqueles que não acreditam no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Podem ser pessoas boas, éticas e até mesmo caridosas, mas falta-lhes o elemento crucial da fé. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, nos lembra: Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo não é apenas uma bela declaração de amor, mas também um chamado à ação. Observe as palavras cuidadosamente. Todo aquele que nele crê. A fé em Cristo não é um complemento opcional para uma vida boa, mas o próprio fundamento da salvação. É o que nos conecta ao sacrifício de Jesus na cruz e nos permite receber o perdão e a vida eterna. Em Marcos 16:16, Jesus é ainda mais direto. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estas palavras podem parecer duras, mas refletem a importância central da fé em nosso relacionamento com Deus. Para o incrédulo, a ideia de um Deus amoroso pode parecer um conto de fadas, uma muleta emocional para os fracos. Eles podem argumentar que são perfeitamente capazes de viver uma vida moral e significativa sem a necessidade de uma crença sobrenatural. No entanto, a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Não porque Deus seja egocêntrico ou mesquinho, mas porque a fé é o canal através do qual recebemos sua graça e nos conectamos com Ele. Como seguidores de Cristo, somos chamados a amar e ministrar aos incrédulos, não a julgá-los ou condená-los. Lembre-se, muitos de nós já estivemos nessa posição de incredulidade. Nossa missão é viver de tal maneira que nossa fé seja um testemunho vivo, despertando a curiosidade e o desejo de conhecer o Deus que transformou nossas vidas. Ore pelos incrédulos em sua vida. Peça a Deus que abra seus olhos para a realidade do seu amor e esteja sempre pronto para dar a razão da esperança que há em você, com mansidão e respeito. 1 Pedro 3,15. Lembre-se, a salvação é um dom de Deus, não algo que possamos conquistar por nossas próprias forças.
Mas esse dom precisa ser aceito através da fé. É por isso que a crença em Cristo não é opcional, mas essencial para a salvação. Não é sobre ser uma pessoa boa o suficiente, mas sobre reconhecer nossa necessidade de um Salvador e confiar nele completamente. Segundo grupo de pessoas, os que buscam outros caminhos. Imagine aquele amigo ou familiar que você conhece, talvez seja até mesmo você em algum momento da vida, que acredita que todas as religiões são essencialmente iguais. Esta pessoa pode dizer coisas como: todos os caminhos levam ao topo da montanha, ou o importante é ser uma boa pessoa, não importa em que você acredita. À primeira vista, essa abordagem pode parecer inclusiva e tolerante. Afinal, vivemos em um mundo diverso, com inúmeras tradições religiosas e filosóficas. No entanto, como cristãos, somos confrontados com uma verdade desafiadora e exclusiva. Atos 4:12 nos apresenta uma declaração inequívoca: não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Este versículo não deixa espaço para ambiguidades. A salvação vem exclusivamente através de Jesus Cristo. Mas por que essa exclusividade? Não seria mais fácil se houvesse múltiplos caminhos para Deus? Para entender isso, precisamos voltar ao cerne do problema humano: o pecado. A Bíblia ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. O pecado criou uma separação entre nós e um Deus santo, uma lacuna que não podemos preencher por nossas próprias forças ou boas obras. É aqui que entra a singularidade de Jesus. Ele não foi apenas um bom mestre ou um profeta iluminado. Ele foi o próprio Deus encarnado, o único capaz de viver uma vida sem pecado e, portanto, o único qualificado para pagar o preço por nossos pecados. João 14:6 registra as próprias palavras de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta não é uma declaração de arrogância, mas uma afirmação da realidade espiritual que ele veio estabelecer. Pense nisso como uma ponte sobre um abismo intransponível. Não importa quantas outras pontes parciais existam, apenas uma atravessa completamente o abismo. Essa ponte é Jesus. Isso não significa que devamos ser intolerantes ou desrespeitosos com aqueles que seguem outros caminhos. Pelo contrário, devemos amá-los e respeitá-los como indivíduos criados à imagem de Deus. No entanto, o amor verdadeiro também implica compartilhar a verdade, mesmo quando ela é desafiadora. Para aqueles que misturam várias crenças, buscando criar seu próprio caminho espiritual, a mensagem do Evangelho pode parecer estreita ou exclusiva. Mas na realidade, é a oferta mais inclusiva possível. Salvação disponível para todos, independentemente de raça, gênero, status social ou passado, através da fé em Jesus Cristo. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver e compartilhar esta verdade com graça e amor. Não se trata de condenar outros caminhos, mas de apontar para a plenitude e a suficiência encontradas apenas em Jesus. Lembre-se, a exclusividade de Cristo não é sobre superioridade cultural ou religiosa. É sobre a singularidade do que ele realizou na cruz e a oferta de reconciliação com Deus que só ele pode proporcionar. Oremos por aqueles que buscam a verdade em outros caminhos, para que seus olhos sejam abertos para a realidade de quem Jesus é e o que ele oferece, e que possamos ser embaixadores fiéis dessa verdade transformadora em um mundo que desesperadamente precisa dela. Terceiro, os hipócritas. Imagine aquela pessoa na igreja que sempre está na primeira fila, mãos erguidas durante os louvores, citando versículos bíblicos com facilidade. Agora, imagine essa mesma pessoa fora da igreja, agindo de maneira completamente oposta aos ensinamentos de Cristo. Talvez trapaceando nos negócios, tratando mal os funcionários ou vivendo uma vida secreta de pecado. Este é o retrato do hipócrita e, infelizmente, é uma imagem que muitas vezes mancha a reputação da igreja e afasta as pessoas de Cristo.
Jesus reservou algumas de suas palavras mais duras para os hipócritas, especialmente os líderes religiosos de sua época. Em Mateus 23:13, ele diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus na cara das pessoas. Por que Jesus foi tão severo com os hipócritas? Porque a hipocrisia não apenas engana os outros, mas também pode enganar o próprio hipócrita, levando-o a uma falsa sensação de segurança espiritual. A palavra hipócrita vem do grego hipokrites, que originalmente se referia a um ator de teatro. Na essência, um hipócrita é alguém que está atuando, fingindo ser algo que não é. Na vida cristã, isso se traduz em alguém que usa uma máscara de piedade, mas cujo coração está longe de Deus. Em Mateus 15:8-9, Jesus cita o profeta Isaías: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A hipocrisia é uma praga espiritual que corrói o testemunho cristão de dentro para fora. Seu impacto é devastador, criando barreiras invisíveis que afastam as pessoas de Deus. Quando não cristãos observam cristãos professos agindo em contradição direta com os ensinamentos de Cristo, suas dúvidas sobre a autenticidade da fé se intensificam. Esta discrepância entre palavras e ações enfraquece drasticamente o testemunho da Igreja, comprometendo a credibilidade da mensagem do Evangelho. Além disso, a hipocrisia age como uma âncora espiritual, impedindo o verdadeiro crescimento. O hipócrita, tão preocupado em manter uma fachada de perfeição, fecha-se para a transformação genuína que Deus deseja operar. No coração desta questão está o desagrado de Deus, que anseia pela verdade no íntimo, como nos lembra o Salmo 51:6, e não por uma mera conformidade externa que mascara um coração não transformado. Para combater a hipocrisia em nossas vidas, devemos abraçar a autenticidade como um estilo de vida. Isso significa ser honesto sobre nossas lutas e falhas, reconhecendo que nossa vulnerabilidade pode ser um poderoso testemunho da graça de Deus. A integridade deve ser nossa busca constante, esforçando-nos para viver de maneira consistente, seja sob os holofotes públicos ou na privacidade de nossos lares. O autoexame regular é crucial. Devemos continuamente avaliar nossos motivos e ações à luz da Palavra de Deus, permitindo que ela ilumine os cantos obscuros de nossos corações. Humildade para aceitar correção é igualmente vital. Estejamos abertos ao feedback e à orientação de outros crentes maduros, reconhecendo que o crescimento muitas vezes vem através do confronto amoroso. Por fim, devemos manter nosso foco firmemente na graça de Deus, lembrando que somos salvos não por nossas obras, mas por sua misericórdia imerecida. Esta verdade nos liberta da exaustiva necessidade de fingir perfeição, permitindo-nos viver em autêntica dependência de Cristo. É importante notar que todos nós, em algum momento, podemos cair na armadilha da hipocrisia. A chave é reconhecer isso, arrepender-se e buscar viver uma vida autêntica em Cristo. Jesus deseja que sejamos sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-14. Não atores espirituais. Quando vivemos com autenticidade, permitindo que a graça de Deus brilhe através de nossas imperfeições, tornamo-nos testemunhas poderosas do Evangelho transformador de Cristo. Que possamos, como seguidores de Jesus, buscar uma fé genuína que se manifesta não apenas em palavras, mas em ações consistentes com o amor e a graça de Cristo. Assim, em vez de fechar o reino dos céus para os outros, poderemos abrir as portas para que muitos experimentem o amor transformador de Deus. Quarto, os apóstatas. Imagine aquele amigo da igreja que você admirava. Ele era fervoroso em sua fé, sempre pronto para compartilhar o Evangelho, liderar estudos bíblicos e servir na comunidade. Agora, anos depois, você o encontra e mal o reconhece. Ele não apenas se afastou da igreja, mas rejeita ativamente tudo o que antes professava acreditar, vivendo como se Deus não existisse. Este é o retrato doloroso de um apóstata, alguém que conheceu a verdade do Evangelho
experimentou sua poder, mas depois se afastou deliberadamente, rejeitando a fé que uma vez abraçou. 2 Pedro 2:20-22 nos oferece uma advertência séria sobre esta condição. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nelas se envolvem de novo e são por elas dominados, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar as costas ao santo mandamento que lhes fora transmitido. Com eles, aconteceu o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Esta passagem desvela verdades profundas sobre a natureza da apostasia, revelando camadas de complexidade espiritual. Ela nos mostra que o mero conhecimento intelectual de Jesus Cristo não é um baluarte infalível contra o desvio. Os apóstatas possuíam esse conhecimento, mas ele provou-se insuficiente para mantê-los ancorados na fé. Pedro, com sua sabedoria apostólica, expõe a gravidade devastadora da rejeição consciente da verdade, afirmando que é uma condição mais perigosa do que a ignorância inicial. As metáforas vívidas do cão retornando ao seu vômito e da porca lavada revirando-se na lama ilustram a natureza cíclica e enganosa do pecado, mostrando como aqueles que se afastam frequentemente recaem em padrões destrutivos familiares. Por fim, a realidade da apostasia nos confronta com a verdade inescapável do livre-arbítrio humano, lembrando-nos que a fé não é um evento único e estático, mas uma escolha dinâmica e contínua que requer compromisso constante. A apostasia é um tema que gera muitas discussões teológicas. Alguns argumentam que um verdadeiro cristão nunca pode se tornar um apóstata, enquanto outros veem isso como um aviso real para os cristãos. Independentemente da posição teológica, a realidade é que vemos pessoas que uma vez pareciam fortes na fé se afastando. Diante da realidade da apostasia, nossa resposta deve ser multifacetada, enraizada na graça e na verdade. A humildade deve ser nossa primeira postura, reconhecendo nossa própria vulnerabilidade e lembrando-nos da advertência de que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Esta consciência nos leva naturalmente à vigilância, um compromisso ativo de cultivar nossa fé através da oração fervorosa, do estudo dedicado da palavra e da comunhão vital com outros crentes. A compaixão deve colorir nossa perspectiva, vendo os apóstatas não como inimigos a serem condenados, mas como almas perdidas necessitando desesperadamente do amor e da graça restauradora de Deus. A oração intercessora se torna nossa arma secreta, clamando persistentemente para que Deus, em sua misericórdia, traga de volta ao caminho da verdade aqueles que se desviaram. Por fim, a perseverança deve caracterizar nossa jornada, mantendo-nos inabaláveis em nossa fé, mesmo quando testemunhamos outros sucumbindo às pressões e tentações ao nosso redor. Esta resposta holística não apenas nos protege contra a apostasia, mas também nos posiciona como instrumentos de Deus para a restauração e o fortalecimento da fé de outros. A carta aos Hebreus nos oferece uma exortação poderosa em face da tentação de apostasia. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:12-13. Como comunidade de fé, somos chamados a nos apoiar mutuamente, a fortalecer os fracos e a buscar restaurar os que se desviaram. Ao mesmo tempo, devemos levar a sério as advertências das Escrituras, reconhecendo o perigo real da apostasia e a necessidade de permanecer vigilantes em nossa caminhada com Cristo. Que possamos, pela graça de Deus, permanecer fiéis até o fim, ajudando outros a fazer o mesmo e sempre prontos para receber de volta, com amor, aqueles que se desviaram do caminho. Quinto, os blasfemos. Imagine uma cena onde alguém, talvez até mesmo alguém que você conheça, zomba abertamente de uma manifestação do Espírito Santo,
atribuindo-a a forças malignas ou simplesmente descartando-a como uma farsa emocional. Este cenário nos leva a um dos temas mais sérios e frequentemente mal compreendidos nas Escrituras: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31 a 32 nos apresenta as palavras de Jesus sobre este assunto. Por isso eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na era que há de vir. Esta passagem levanta questões profundas e às vezes perturbadoras. O que exatamente é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que é tão grave que não pode ser perdoada? Para desvendar o enigma da blasfêmia contra o Espírito Santo, devemos mergulhar no contexto e na natureza deste ato. Jesus proferiu esta advertência solene em resposta à acusação dos fariseus, que, confrontados com seus milagres inegáveis, optaram por atribuí-los ao inimigo, rejeitando deliberadamente a obra manifesta do Espírito Santo. Esta blasfêmia, conforme interpretada por muitos teólogos, não é um ato isolado, mas uma postura persistente e deliberada de rejeição à obra do Espírito, chegando ao extremo de atribuir sua influência divina ao mal. É crucial discernir a diferença entre dúvida honesta e blasfêmia. Questionar ou duvidar não equivale a blasfemar. A blasfêmia aqui descrita envolve uma rejeição consciente e obstinada, um endurecimento voluntário do coração. Lembremo-nos do papel vital do Espírito Santo. É ele quem convence o mundo do pecado e da necessidade de salvação. Rejeitar persistentemente sua obra é, portanto, fechar a única porta que conduz à redenção, um ato de consequências eternas. Por que este pecado é tão grave? Porque representa uma condição do coração que se tornou tão endurecida que rejeita a própria fonte da graça e do perdão. Não é que Deus não queira perdoar, mas que a pessoa se colocou em uma posição onde não pode mais reconhecer sua necessidade de perdão. Diante deste ensinamento profundo e desafiador, nossa resposta deve ser multifacetada e enraizada na sabedoria espiritual. Primeiramente, devemos abordar esta verdade com um temor reverente, reconhecendo plenamente a gravidade do pecado e a santidade inviolável de Deus. Este temor nos conduz naturalmente à autorreflexão, um exame minucioso de nossos corações, para assegurar que não estamos, mesmo que sutilmente, endurecendo-os contra a obra gentil e transformadora do Espírito. A gratidão deve fluir de nossos corações, agradecendo a Deus por sua paciência incomparável e longanimidade para conosco, reconhecendo que sua misericórdia nos sustenta diariamente. O discernimento torna-se uma ferramenta essencial, nos guiando a ser cautelosos ao julgar manifestações espirituais, evitando tanto o ceticismo excessivo quanto a credulidade ingênua que poderia atribuir precipitadamente algo ao mal. Por fim, a compaixão deve permear nossa atitude, nos movendo a orar fervorosamente por aqueles que parecem estar rejeitando a obra do Espírito, mantendo viva a esperança de que, enquanto há vida, existe a possibilidade de arrependimento e restauração. É importante notar que muitas pessoas temem ter cometido este pecado imperdoável. No entanto, o próprio fato de alguém estar preocupado com isso geralmente indica que não o cometeu. A verdadeira blasfêmia contra o Espírito envolve um coração tão endurecido que não sente mais preocupação com seu estado espiritual. 1 João 1,9 nos lembra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta promessa permanece verdadeira para todos que se voltam para Deus com um coração arrependido. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser sensíveis à obra do Espírito Santo em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Devemos buscar discernimento para reconhecer sua presença e ação, e humildade para nos submeter à sua direção. Que possamos cultivar um coração aberto e receptivo ao Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie em toda a verdade e nos transforme à imagem de Cristo.
e que nossa resposta à sua obra seja sempre de reverência, gratidão e obediência. Sexto, os já falecidos sem Cristo. Imagine-se em um funeral, o ar pesado com luto e pesar, enquanto familiares e amigos se reúnem para o último adeus a alguém que nunca professou fé em Cristo. Em meio à dor palpável, uma voz quebra o silêncio. Vamos orar pela alma dele. Este momento, nascido do amor e da esperança, nos confronta com uma verdade bíblica tão difícil quanto crucial. Hebreus 9:27 nos apresenta uma realidade inescapável. O homem está destinado a morrer uma só vez e, depois disso, enfrentar o juízo. Esta passagem desvela duas verdades fundamentais que moldam nossa compreensão da vida e da morte: a finitude de nossa jornada terrena e a inevitabilidade do julgamento divino. Essa declaração bíblica desafia diretamente a noção de que podemos influenciar o destino eterno de alguém após sua partida. A urgência do Evangelho ganha uma nova dimensão à luz desta verdade. Compreender que a salvação é uma oportunidade limitada ao tempo de vida ressalta a importância vital de compartilhar as boas novas agora, enquanto há fôlego. Cada indivíduo carrega a responsabilidade pessoal por sua decisão em relação a Cristo, uma escolha que deve ser feita no palco da vida, não nos bastidores da eternidade. O julgamento pós-morte reflete a justiça perfeita de Deus, onde cada um responderá por suas escolhas terrenas, sublinhando o valor inestimável do tempo presente para buscar a Deus e viver para Ele. Embora a ideia de orar pelos mortos possa oferecer consolo momentâneo, as Escrituras nos direcionam a focar nossas orações e esforços nos vivos. Eclesiastes 9:5-6 e a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19-31, reforçam a finalidade do destino eterno após a morte, fechando a porta para mudanças póstumas. Diante desta verdade desafiadora, nossa resposta deve ser multifacetada. A compaixão deve nos mover a reconhecer e confortar genuinamente a dor daqueles que perderam entes queridos sem Cristo. A urgência evangelística deve nos impulsionar a compartilhar o Evangelho com fervor renovado. A gratidão deve fluir de nossos corações pela oportunidade presente de buscar a salvação. A reflexão pessoal nos chama a examinar nossa própria relação com Cristo, assegurando-nos de nossa firmeza na fé. E a sabedoria pastoral nos guia a equilibrar delicadamente a verdade bíblica com amor e sensibilidade ao lidar com os enlutados. Embora não possamos alterar o destino eterno dos que partiram, podemos honrar sua memória vivendo vidas que glorificam a Deus. Usar suas histórias como testemunho para alcançar outros e confiar na justiça e misericórdia perfeitas de Deus em seu julgamento. 2 Coríntios 6:2 ecoa em nossos ouvidos. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Esta passagem ressoa a urgência do momento presente, o único que temos garantido para responder ao chamado divino. Que esta verdade nos inspire a viver cada dia com propósito, buscando a Deus de todo o coração e compartilhando seu amor incansavelmente. E que encontremos consolo na promessa de que, para aqueles em Cristo, a morte não é o fim, mas o portal para uma eternidade gloriosa na presença de Deus. Sétimo, os despreparados para o arrebatamento. Imagine despertar em uma manhã aparentemente comum, apenas para se deparar com um cenário surreal. Milhões de pessoas desaparecidas misteriosamente, carros abandonados nas ruas, casas vazias, caos e confusão por toda parte. Este quadro, que parece extraído de um filme de ficção científica, na verdade reflete a crença de muitos cristãos sobre o momento do arrebatamento. Primeiro, Tessalonicenses 4:16-17 nos apresenta uma visão poderosa deste evento celestial, descrevendo a descida do próprio Senhor, acompanhada pela voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos vivos, todos arrebatados nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, iniciando uma eternidade em sua presença. Estar preparado para este momento crucial na escatologia cristã
envolve uma postura multifacetada de vida. A vigilância espiritual, como Jesus adverte em Mateus 24:42, exige uma atitude constante de expectativa e prontidão. A santidade de vida, enfatizada em 1 João 3:2-3, nos chama a uma purificação contínua, motivada pela esperança do retorno de Cristo. A fidelidade na missão, ilustrada na parábola das minas, em Lucas 19:13, nos lembra de nossa responsabilidade de negociar ativamente para o reino até a volta do Senhor. O amor fraternal, como orado em 1 Tessalonicenses 3:12-13, deve crescer e transbordar, fortalecendo nossos corações em santidade. O desapego do mundo exortado em Colossenses 3:2 nos convida a manter nosso foco nas coisas celestiais, prontos para deixar este mundo a qualquer momento. A importância desta preparação é sublinhada pela imprevisibilidade do evento, comparado por Jesus a um ladrão na noite. As consequências eternas, ilustradas na parábola das 10 virgens, são sérias para os despreparados. Nossa responsabilidade como cristãos, lembrada em Lucas 12:48, é viver à luz desta verdade iminente, servindo como um poderoso testemunho para os não crentes ao nosso redor. Para cultivar esta prontidão, devemos mergulhar regularmente nas Escrituras, mantendo-nos alinhados com a vontade de Deus e atentos aos sinais dos tempos. A oração constante nos mantém em comunhão íntima com Deus e espiritualmente alertas. A comunhão com outros crentes, enfatizada em Hebreus 10:25, nos fortalece mutuamente à medida que o dia se aproxima. O autoexame regular, como instruído em 2 Coríntios 13:5, nos ajuda a avaliar nossa posição na fé. Cada dia deve ser vivido com propósito, como se fosse tanto nosso último na terra, quanto o primeiro da eternidade. É crucial entender que esta preparação não implica abandonar nossas responsabilidades terrenas ou viver em ansiedade constante. Pelo contrário, trata-se de viver cada momento com propósito, integridade e amor, equilibrando a expectativa do retorno de Cristo com um compromisso apaixonado de servi-lo fielmente no presente. Que possamos, como Paulo, declarar com confiança ter combatido o bom combate, terminado a corrida e guardado a fé, antecipando a coroa da justiça, reservada não apenas para ele, mas para todos os que amam a vinda do Senhor. Estejamos, portanto, sempre prontos, vigilantes, ativos e fiéis, para que o Senhor nos encontre assim quando retornar. Queridos irmãos e irmãs, esta mensagem não é para nos condenar, mas para nos despertar. A salvação é um dom precioso oferecido por um Deus amoroso, mas requer nossa aceitação sincera e uma vida transformada. Não é sobre perfeição, mas sobre direção. Estamos caminhando em direção a Cristo ou nos afastando dele? 2 Coríntios 13:5 nos desafia: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Hoje é o dia de fazermos uma pausa e examinarmos nosso coração. A eternidade está em jogo. Agora faço um pedido a todos que chegaram até esse momento. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Senhor Jesus pelas graças, bênçãos e autoridade que teu santo nome veio para nos entregar. Mas antes, se este vídeo tocou o seu coração, não guarde essa mensagem para si. Compartilhe com seus amigos e familiares. Pode ser a diferença entre a vida eterna e a separação eterna de Deus. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não deixe para amanhã. O momento é agora. Pai Celestial, agradecemos pela Tua palavra que nos instrui e nos corrige. Obrigado por nos amar tanto, a ponto de nos advertir sobre os perigos que enfrentamos em nossa jornada espiritual. Perdoa-nos pelas vezes em que nos desviamos do Teu caminho. Ajuda-nos a viver cada dia com a consciência da Tua presença e da urgência de compartilhar o Teu amor com os outros. Que possamos ser luz neste mundo e estar sempre preparados para o retorno do Teu Filho. Agradecemos por todas as bênçãos em nossas vidas, especialmente pela revelação da Tua palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se,
A graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estão disponíveis para todos. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Deixe Deus falar com você através de mensagens. Se você está se sentindo abençoado ou abençoada de alguma forma, curta esse vídeo e comente Amém. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre fé, espiritualidade e reflexões sobre a vida. Ative o sininho das notificações para receber todas as atualizações do canal e não perder nenhum conteúdo poderoso sobre Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.